Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a volta do auxílio emergencial. Lira reclamou que a pasta ainda não enviou nenhuma proposta para a retomada do auxílio ao Congresso Nacional. Esse é o primeiro atrito entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia. Guedes torceu pela vitória de Lira como solução para melhorar sua relação com o Congresso, uma vez que o ministro divergiu diversas vezes com o ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo e alguns congressistas estudam estender o pagamento do auxílio emergencial por mais alguns meses. Abro aspas para o presidente. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estamos estudando a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial. E repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. Para a gente iniciar a rodada de debates e comentários, Marcos Souza, vai lá você. É isso, quem apostou que o Congresso iria se tornar um anexo do Palácio do Planalto se enganou. Nós dissemos aqui que haveria sim intenção política e isso é normal, faz parte do sistema. Aliás, quando Montesquieu desenhou a teoria dos três poderes, previu justamente isso, né? O sistema de freios e contrapesos, um poder cobra o outro. E eu estou falando isso aqui para deixar claro que não há uma crise aberta como vendem por aí. Tinha antes, com o Maia sendo oposição ferrenha, fazendo uma oposição irresponsável ao país, barrando reformas, atrapalhando projetos que seriam benéficos à população. Agora, pelo menos até o momento, há uma discussão saudável entre o Legislativo e o Executivo. O Guedes já falou que aceita mais 3 parcelas de R$200, mas condiciona isso à aprovação de uma nova rodada de medidas de ajuste fiscal. E para isso tem que cortar gastos com os servidores e uma base jurídica, né, que pode ser mais uma cláusula lá da calamidade pública ou uma revisão da PEC do orçamento de guerra para permitir que o governo amplie os gastos. O Lira, do outro lado, respondeu que até topa isso e pode fazer com que as propostas de emenda à Constituição, que prevêem corte de despesas, tenham tramitação imediata. E aí já há soluções nesse sentido, como as propostas da PEC emergencial, que prevê lá gatilhos para contenção de gastos, principalmente os relacionados aos servidores públicos. Também tem a PEC do Pacto Federativo, que faz uma redistribuição de recursos entre União, Estados e municípios. Então, a conversa está fluindo. O importante é destacar aqui a fala do presidente Lira, que é muito tranquilizadora. Ele diz que quer, abre aspas, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, fecha aspas. Ou seja, há consonância, sim, com o que fala Guedes, de achar uma solução sem irresponsabilidades, sem jogar no populismo, o que pode, de vez, quebrar o país. O que falta é achar como isso vai se operacionalizar. O problema é complexo, não tem dinheiro e mesmo assim tem que pagar. Os estudos para apresentar uma solução viável estão sim ocorrendo. Sobre a fala do presidente, ela é óbvia. O auxílio é emergencial, já está na sua definição, não pode ser eterno. E essa fala aí é um balde de água fria para o pessoal que apostou que o governo daria um jeito de eternizar o auxílio, porque vinculou isso ao aumento da popularidade do presidente Bolsonaro. Como se vê, o governo não cogita isso. Dá para tratar esse assunto como aquela criança que pede algo ao pai e ele diz que não tem dinheiro. E aí a criança responde, passa no cartão, pai. Quem é pai já deve ter passado por isso em algum momento. A criança, é claro, não tem noção que uma hora a fatura do cartão chega. A oposição, claro, joga lá o valor mais alto para fazer acenos como bonzinhos e, de quebra, torce para o quadro fiscal se agravar, o que pode trazer problemas para o atual governo e, assim, gerar vantagens eleitorais para a oposição ali na frente. É a famosa oposição irresponsável que o PT e os partidos de esquerda são especialistas em fazer. Rodrigo Constantino, a palavra é sua. Pois é, Paulo, eu concordo com a análise do Mark, né? Em primeiro lugar, acho que você mencionou aí a palavra conflito, né? O primeiro sinal de conflito. Eu não vejo assim, né? Eu vejo como natural a tensão que vai existir daqui para frente e sempre existiu entre Congresso e o Poder Executivo e principalmente o ministro da Economia, que é o responsável pela chave do cofre no Poder Executivo. Ou seja, um bom ministro da Economia
ele tem que ser alguém tido como durão e que diz muito mais não do que sim, né? É esse o seu papel. Até mesmo dentro do governo, ministros vão querer, muitas vezes, pegar alguns nacos ali do Ministério da Economia e cabe ao ministro dizer não e o presidente apoiá-lo, né? Então, eu não vejo como um conflito, eu vejo como uma coisa natural. O cobertor é curto, todo mundo está vendo a situação de penúria, não só das contas públicas, como de muitas pessoas no Brasil aí numa situação de desemprego, de fome, de miséria, né? Ao mesmo tempo, como já vem alertando o presidente Bolsonaro, portanto, corroborando com a fala do seu ministro, né? É preciso ter responsabilidade fiscal, senão é ainda pior. Senão vem inflação, senão vem uma espiral de problemas aí causada justamente pelo abandono da responsabilidade, da austeridade, né? Então, isso não seria uma solução. Por isso mesmo, eu vejo como importante nesse momento que vive o país ter alguém como Paulo Guedes no Ministério da Economia, né? Que é firme nessa postura de que, olha, eu sou sensível a essa causa social, a essa emergência de um auxílio que precisa continuar por algum tempo. O presidente também se sensibilizou. Agora, ambos têm adotado a fala da responsabilidade, né? Isso aí não é substituto de salário, isso não pode ser eterno, as contas estão esticadas e o país vai falir, né? Então, é preciso tomar esse cuidado. Então, o congressista, via de regra, né, ele vai querer jogar para a plateia, ele vai querer posar de bonzinho. É muito fácil você ser altruísta com recursos alheios, né? Eu não conheço muitos socialistas que coçam no próprio bolso para ajudar as pessoas, né? Então, passar o chapéu com o esforço dos outros é mais fácil, mas isso aí levaria a uma situação fiscal ainda mais delicada, periclitante. Isso ia levar ao quê, né, no final das contas? Ao aumento da taxa de juros, a uma queda maior da economia, eventualmente, se o Banco Central, que agora, felizmente, foi aprovada na Câmara a autonomia e a independência, se o Banco Central chancelasse a irresponsabilidade, como aconteceu, por exemplo, no governo Dilma, isso levaria à inflação, que é o pior imposto que existe para os pobres. Então, nós estamos cansados de saber, pela boa teoria e pela prática, que essa não é a solução, que esse caminho é o caminho da destruição, né? A Argentina está flertando com esse caminho e o destino é conhecido, basta olhar para a Venezuela. Então, ainda bem que o governo federal está sendo mais firme. Agora, é preciso buscar algum denominador comum aqui, né? É preciso buscar algum bom senso. Infelizmente, isso não é fácil quando do outro lado tem uma turma que vem abusando de demagogia, do discurso populista, com uma divisão binária, maniqueísta e infantil de bonzinhos que seguem a ciência e se preocupam com a vida, versus obscurantistas, negacionistas, insensíveis, né? E isso aí é uma divisão que está muito clara hoje em dia, porque é aquela oposição que a gente cansou de ver no Brasil, típica do PT, né? Que é a oposição do quanto pior, melhor. Eu acho que a novidade, talvez, porque isso não é muita novidade, a novidade, talvez, é que tem uma turma tucana flertando com esse tipo de postura, e isso é muito ruim. Diogo Schelp. Bom, Paulo, essa volta do auxílio emergencial, como a gente está vendo, tem uma concordância aí da oposição, do Centrão, de uma ala governista no Congresso também, ainda que existam alguns parlamentares mais atentos para essa questão fiscal que se preocupam com o retorno nos mesmos moldes e valores anteriores. Então, o que se tem visto aí nas discussões do Congresso é que provavelmente o valor será de no mínimo R$300, ainda que o governo prefira o de R$200, o valor de R$200, né? Mas, de fato, é preciso saber de onde tirar o dinheiro. E o Lira pediu essa agilidade da equipe de Guedes, mas a equipe de Guedes disse que a solução está nas mãos do Congresso, né? O Mark falou já sobre isso, tem a questão da PEC emergencial, que, entre outras coisas, cria aí o gatilho para cortar despesas quando o teto de gasto estiver prestes a ser furado, tem a PEC do Pacto Federativo, que é algo que Paulo Guedes defende muito, que reorganiza a distribuição de recursos, né, entre União, Estados e municípios. Então, essa questão aí o Mark tratou, né, tem soluções na mão, há uma discussão aí, o Lira parece querer adiantar essa solução do auxílio emergencial antes de aprovar
essas propostas aí que a equipe de Guedes quer ver aprovada antes, então há uma discussão aí sobre o que tem que vir antes. E eu acho que vale a pena analisar também se Lira tem razão sobre a questão do auxílio ser urgente, e aí, como eu já disse, tem aí uma concordância de todos. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou que concorda com a necessidade desse auxílio, desde que não seja uma coisa eterna, né? Então, para falar um pouco de números, assim, estima-se que 30% dos trabalhadores informais que perderam suas fontes de renda na pandemia conseguiram voltar ao batente, né? Quase um ano de pandemia e eles só, uma parcela muito pequena das pessoas que trabalham na informalidade conseguiram voltar a ter um trabalho para conseguir manter uma renda. Então, isso, de fato, é um dado preocupante, é uma parcela muito pequena, né? E não basta seguir as palavras do Bolsonaro quando ele diz que é para as pessoas saírem de casa para trabalhar, porque, obviamente, depende de demanda para esses trabalhos, né? Principalmente para essa parcela dos informais. Então, isso não depende só de haver medidas de restrição e isolamento social. O que a gente tem visto hoje, em grande parte das cidades brasileiras, são restrições muito suaves, não há nada parecido com isolamento firme e duro como o que se tentou fazer, ainda que não se conseguiu no início da pandemia. A verdade é que as pessoas têm medo. Então, eu vou dar um exemplo anedótico aqui, que acaba valendo, uma lógica acaba valendo para outras atividades, né? Então, em muitas cidades, os cinemas estão abertos, mas o movimento é baixo, né? Basta procurar ver os dados aí, mesmo com aquelas medidas de restringir o número de cadeiras, ainda assim sobram muitas cadeiras. Então, o vendedor de pipoca que trabalha em frente ao cinema de rua vai ter menos clientela, o que é óbvio. Então, isso se repete, essa lógica da preocupação das pessoas de fazer determinadas coisas, de ir para a rua, de gastar, até uma preocupação de gastar e manter a renda, até porque, né, manter o investimento, já que a renda pode não durar muito tempo. Então, tudo isso deprime a demanda, né? E com a queda na renda dos consumidores, também circula menos dinheiro nos pequenos comércios, nos serviços das cidades, que são os que mais se beneficiam aí com uma injeção de recursos via auxílio emergencial. E, por sua vez, essa falta de recursos aí nos comércios, pequenos comércios e serviços, acaba desestimulando as novas contratações. Então, é um efeito cascata. E aí, outro dado é que estima-se que 27 milhões de brasileiros estão em situação de extrema pobreza, tá? Preciso lembrar que muito da extrema pobreza foi construída, havia tido uma recuperação, né? Quer dizer, muitas pessoas saíram da extrema pobreza lá no governo Lula, muito dado as condições internacionais, as circunstâncias internacionais, alta de commodities, ali foi uma onda positiva da economia que acabou favorecendo o Brasil também. E depois o mesmo número voltou atrás no governo Dilma, né? Então agora a gente tem esse dado que é muito problemático, agravado pela pandemia, e é uma situação muito difícil para essas pessoas se virarem por conta própria. Como teve muita discussão sobre as pessoas que pegaram auxílio no ano passado sem precisar, então agora o número de beneficiados, segundo o que está sendo proposto, provavelmente vai diminuir, né? Então provavelmente com esse valor menor que eu falei antes. Mas, de fato, isso tudo não pode ser feito aumentando o endividamento do Estado. E aí eu lembrei aqui de uma entrevista, na verdade uma sabatina, eu participei de uma sabatina com o então candidato, no ano passado, candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, e nessa sabatina eu perguntei para ele sobre responsabilidade fiscal, né? Se ele se comprometeria a governar com responsabilidade fiscal caso ele fosse eleito. E ele falou: não, antes de tudo eu tenho responsabilidade social. E aí a questão é a seguinte: um governo não consegue ter responsabilidade social por muito tempo se não cuidar da responsabilidade fiscal, né? É uma questão óbvia. Então, essa questão do auxílio emergencial tem que se guiar por esse parâmetro.